Boa noite, o tema de hoje é gratidão e salvação. Gratidão e salvação. Lucas capítulo 17, versículo 15. Por que esse tema? Porque hoje é o Dia Mundial de Ação de Graças, um costume que começou na América do Norte, com a vinda dos pais peregrinos para a América. É ali, depois que aconteceu a colheita, eles trouxeram os frutos das suas plantações, que os mantinha vivos, e ali eles fizeram um grande culto puritano de gratidão a Deus. Assim começou a América do Norte, com essa presença de cristãos fervorosos que tentavam viver uma vida para o agrado de Deus na sua totalidade. Eles entendiam que a fé, ela se expressa não só na igreja, mas também na profissão, no trabalho, na roupa, até na política, certo? Então havia uma grande compreensão da graça e da misericórdia de Deus. O Dia Mundial de Ação de Graças, eu estava vendo a minha irmã Maria Amélia fazendo uma torta de maçã para essa ceia que eles vão ter hoje lá, e é muito bonito, é uma tradição bastante grande, onde praticamente essas famílias todas se reúnem e elas agradecem a Deus. É lógico que tem um lado muito secularizado, mas para os cristãos verdadeiros que entendem o valor da graça e da misericórdia de Deus nas suas vidas, eles dão valor a esse momento, levam a sério esse momento de gratidão por tudo que Deus tem feito. Bem, esse é o tema de hoje, né? Gratidão e salvação. E o texto está em Lucas capítulo 17, do versículo 11 até o 19. Eu vou me concentrar no versículo 15, quando um dos 10 leprosos curados volta e adora ao Senhor Jesus. Estou vendo a dona Shirley aqui, Deus abençoe, um beijão na senhora, mãe. Daqui a pouco eu vou para aí para a gente ficar juntos aí à noite, tá? Muito bem, esse é um tema bastante importante. Vamos fazer uma oração, vamos colocar diante de Deus esse tema e pedir que Deus nos ajude na hora de entendermos as lições profundas que Ele quer que nós entendamos hoje. Vamos orar então? Senhor nosso Deus, tem misericórdia de nós mesmos. Nós somos muito limitados, muito distantes do Senhor, não temos a profundidade que os temas relacionados a Ti, a Tua palavra merecem. Que o Senhor nos ajude nessa hora, Deus, a revelar a Tua palavra para aqueles que vão nos ouvir, aqueles que vão aprender, vão tentar entender os Teus pensamentos para as suas vidas. Queremos ser gratos a Ti, viver em gratidão. Pedimos isso, que o Senhor nos ajude, no nome de Jesus, o nosso Senhor e amado Salvador. Muito bem, meus queridos irmãos, aí está, gratidão e salvação. De que se trata esse texto? Aí o Menes, aí a Nalva também, graças a Deus, todo mundo chegando. Muito bem, do que trata esse texto de Lucas? Trata da história dos 10 leprosos. Esses homens encontram Jesus e pedem, por favor, nos ajudem. É uma oração, um clamor. E Jesus atende a sua oração. Diz, olha, por favor, vocês vão... Ó o Francisco Bueno, olha o Juliano Serra, Deus abençoe vocês, Claudete, aí, tá todo mundo chegando. Francisco, um forte abraço, meu irmão. Muito bem, então esses 10 homens vêm até Jesus pedindo, por favor, tem misericórdia de nós somos leprosos. Vocês sabem que o leproso era bem discriminado naquela época, como até pouco tempo era também no Brasil. Eles viviam reclusos, não podiam ter contato com a sociedade, eram vistos como pessoas malditas, e então não tinha espaço na vida da sociedade. Eles conviviam entre si, e assim era a vida dos leprosos. Chegam para Jesus e pedem, por favor, nos cure. E Jesus diz, ok, vão até o sacerdote, apresentem-se lá, e vocês serão curados. Eles saem da presença de Jesus e vão, e o texto diz que ainda enquanto caminhavam, a sua pele foi se limpando e eles ficaram limpos da enfermidade. Um deles, percebendo que havia sido curado, dentre 10, um deles, percebendo a sua cura,
imediatamente deixa os outros 9, volta para Jesus e adora a Jesus. Ama a Jesus, agradece a Jesus. Muito importante essa atitude desse leproso. Vou começar abrindo um parêntese. Olha, todos nós queremos coisas boas na vida. E a Bíblia fala que Deus é responsável por tudo de bom que acontece conosco. Fala da saúde, fala do alimento, fala da própria vida, da respiração, fala da amizade, do amor, das colheitas, fala da família. Deus é o responsável por tudo de bom que acontece conosco. Inclusive, se você for em Mateus capítulo 5, Jesus fala que Deus manda o seu sol sobre maus e bons, manda chuva sobre justos e injustos. Em Atos capítulo 17, Paulo fala aos atenienses que Deus nunca deixou de dar testemunho de si através das coisas que ele fez, como estações frutíferas, alegria no coração, saúde, famílias, amor. Deus sustenta a nossa vida com esse entusiasmo, essa alegria da vida, dando coisas boas para nós. Isso dentro da teologia se chama graça comum. Deus dá para todos, não só bons e maus, não só bons, mas bons e maus. Ele dá a sua chuva, dá o seu sol. Ele abençoa a todos. Até um bandido que está vivo, cujo coração está forte, está vivo, é uma graça de Deus na vida dele, dando a ele a oportunidade de se arrepender. Então, a graça comum de Deus alcança todas as pessoas, boas e ruins. Nesse grupo de 10 leprosos, a gente vê a graça comum se manifestando ali, porque são 10 pessoas. E essas 10 pessoas são abençoadas, porém uma só encontra o que tanto ele precisava, que era a sua salvação, porque Jesus vai dizer que ele, pela fé, foi salvo. Então, esse é um texto muito interessante para ser discutido num Dia Mundial de Ação de Graças, porque nós precisamos aprender algumas lições dessa passagem. O texto diz assim: um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. Olha que coisa maravilhosa. Aqui está então a nossa palavra de hoje: gratidão e salvação. Em primeiro lugar, a gratidão nasce da consciência da graça recebida. Vendo que fora curado, voltou. A primeira coisa que você precisa perceber para ser salvo ou para ser grato é que Deus é a fonte das coisas maravilhosas que você tem na sua vida. Estou vendo a Rosimeire aqui, estou vendo a Cléria, estou vendo a Ana Carvalho, Juliano Serra. Deus abençoe a todos vocês, queridos. A primeira coisa que um ser humano precisa é entender que alguém está fazendo bem para ele. Esse alguém é Deus. A gratidão parte de um momento de consciência. Romanos capítulo 1, do versículo 17 em diante, nós lemos assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça do homem, porque tendo acesso, tendo visto todas as coisas que Deus fez, que Deus criou, não lhe deram graças. Não lhe deram graças. A ingratidão do ser humano, percebendo toda a complexidade do universo, não percebe que existe um Deus ali agindo para dar equilíbrio, vida, saúde, ar, respiração para cada um de nós. Então, Deus se ira por essa falta de gratidão. Portanto, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade, toda incredulidade, toda impiedade e ingratidão, porque tendo visto, tendo conhecimento de Deus e das coisas que Ele criou, não lhe deram graças, não foram gratos, não cultivaram a gratidão. Então a gratidão é essencial para aquele que vai ter uma experiência com Deus, vai ter um momento com Deus. Isso é muito importante. A gratidão nasce da consciência
da graça recebida. Assim que ele andava, ele olhou para o seu corpo e percebendo que as suas mãos, a sua pele estavam voltando ao normal, ele cai em si e percebe que a ação de Deus na sua vida o trouxe de volta para a consciência de que Jesus havia curado. Olha a Eva aí, que bacana, Eva, Deus te abençoe, viu? Forte abraço para você, a Eva Bessi, né? Que está ali onde, em Jundiaí, né? Deus te abençoe, viu? Então veja, é muito importante que nós tenhamos essa consciência, desenvolvamos essa consciência da graça, da misericórdia de Deus. Nem todos percebem, a graça de Deus é comum a todos, mas são poucos aqueles que percebem que é Deus o autor daquela bênção, Deus é o autor daquela coisa boa, gostosa que aconteceu. A pessoa não, sem essa consciência, ela não diz obrigado, ela não agradece, ela vai almoçar, ela não ora, ela faz tudo achando que é ela. Por exemplo, passa num concurso, acha que Deus não tem nada a ver, foi o estudo dele. Ele tem saúde, ele acha que Deus não tem nada a ver. Ele consegue respirar, ele acha que Deus não tem nada a ver. É um médico que conseguiu dar algum remédio. E assim vai, ele vive nesse mundo sem perceber e sem agradecer a graça de Deus. É muito importante ter consciência de que tudo que acontece na nossa vida tem uma fonte. E essa fonte é Deus. Em segundo lugar, a gratidão verdadeira glorifica a Deus publicamente. Nós precisamos falar das coisas de Deus publicamente. Ontem, uma pessoa na nossa reunião de grupo perguntou para mim, mas pastor, e os tímidos? A Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino de Deus. Ah, mas será? Eu sou tímida, como é que faz? Ela citou uma outra pessoa da igreja que é bastante tímida. Fulano também é muito tímido, como é que vai ser? Falei, olha, presta atenção. Essa timidez não se refere à timidez de uma pessoa psicologicamente tímida, que tem um temperamento retraído. Não tem nada disso. Essa timidez refere-se à pessoa que, sendo cristã, conhecendo a Deus, conhecendo a verdade e o Evangelho, se omite ao declarar a sua fé no Senhor Jesus. Porque a Bíblia, e eu falei para ela assim, a Bíblia diz, se você me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai. Mas se você me confessar diante dos homens, se você não tiver medo, se você tiver fé, se você tiver a coragem de falar da sua fé, de assumir o seu compromisso com Deus diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Então, não é timidez no sentido mais de temperamento. É a timidez no sentido de covardia, de não assumir um compromisso público. E aqui a gente vê que esse único leproso, dentre os 10, ele volta e vem com tudo para agradecer e declarar publicamente, porque o texto fala isso, declarar publicamente. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Esse é um outro detalhe importante, esse homem era um samaritano, tá? Então veja, em primeiro lugar, nós temos aqui aquela necessidade de desenvolver essa consciência de gratidão. É Deus quem dá tudo o que temos, todas as coisas boas que nós desfrutamos, é Deus a fonte de todo o bem, diz a Bíblia. Em segundo lugar, a gratidão verdadeira glorifica a Deus publicamente. Ele não fica tímido, ele declara a glória de Deus, ele proclama o amor de Deus, ele fala da salvação, ele fala de Jesus Cristo, ele não tem medo de declarar a sua fé, de se posicionar diante do mundo, assim como esse leproso também agiu. Em terceiro lugar, a gratidão leva a pessoa grata à adoração verdadeira. Nós precisamos agradecer a Deus e adorá-lo por aquilo que ele faz em nossa vida. O versículo 16 diz assim, e prostrou-se aos pés de Jesus, com o rosto em terra, agradecendo-lhe. E o texto vai falar, e era
samaritano. A gratidão se transforma em adoração verdadeira. Eu, quando sou grato, eu estou atribuindo àquele que agiu em meu favor. Olha, professor Amauri, Emilson, queridos amigos e irmãos que eu já tenho de longa data. Que Deus abençoe, seu Amauri. Você também, Emilson, lá no Rio de Janeiro, seu Amauri aqui de Casa Branca, a Eva lá de Jundiaí, que coisa linda. A Nalva lá de Natal, e aí assim, né, é esse grupo de amigos que Deus traz na nossa convivência, e eu sou grato a Deus por isso, grato às pessoas que Deus tem trazido na minha vida. Eu hoje, falando de gratidão, primeiro, ter consciência dessa graça recebida da parte de Deus. Segundo, gratidão, a gratidão verdadeira glorifica a Deus, e isso faz isso publicamente. Em terceiro lugar, a gratidão leva à adoração verdadeira. O texto fala, e prostrou-se aos pés de Jesus, com o rosto em terra, agradecendo-lhe. Que coisa mais linda quando uma pessoa é grata. Nós que ajudamos muita gente, né? Não só pastores, mas você, que eu tenho certeza que tem consciência cristã e ajuda as pessoas. Você... uma das coisas tristes na nossa vida é quando a gente ajuda e a gente acaba recebendo da pessoa que foi ajudada a expressão assim, não te pedi nada, você fez porque você quis, ou pior, você não fez mais do que a sua obrigação. Eu me lembro uma vez que eu ajudei uma pessoa a achar uma consulta, e essa consulta foi decisiva na sua cura de câncer, e aí alguém falou para um dos filhos dessa pessoa que o pastor tinha ajudado, né? E aí a resposta foi, não fez mais do que a obrigação. Não, um pastor não é um assistente social, um pastor não tem compromisso com o sistema de saúde, ou do SUS, não tem. Não, o pastor está aqui para ministrar a palavra de Deus, mas é óbvio que por compromisso com Deus nós ajudamos não só aqueles que estão na nossa igreja, como também aqueles que estão no nosso caminho, nossos vizinhos, um conhecido, um parente, ajudamos as pessoas, é natural. E a gente se ressente quando a gente vê uma pessoa que é mal agradecida, e aquela atitude de ingratidão que entristece tanto o nosso coração humano que é falho. Imagine como não entristece o coração de Deus, quando Deus percebe nas suas criaturas que Ele criou, Ele sustenta, Ele protege, Ele está junto, Ele dá forças, dá ânimo. Esse Deus maravilhoso recebe das suas criaturas a ingratidão. Então vejam, a gratidão verdadeira vai nos levar a uma adoração verdadeira. Deus é aquele que faz, é aquele que nos dá todas as coisas. Deus é o grande doador do bem na nossa vida. E nós não fazemos mais do que a nossa obrigação de adorá-lo, bendizê-lo, exaltá-lo por todas as coisas maravilhosas que Ele nos dá. Em quarto lugar, a ingratidão é comum. Eu acabei de falar isso. A ingratidão é, vamos dizer, a coisa mais comum e natural de a gente encontrar. A gratidão é a exceção. Olha que interessante. De 10 homens curados de lepra, só um voltou para agradecer. Vamos pensar 10%. Quantas pessoas que você já ajudou voltaram para declarar que são gratas, que são realmente agradecidas a Deus por aquilo que você fez? A regra é essa, que a ingratidão seja maior do que a gratidão. Eu digo mais, às vezes até aquele indivíduo foi muito ajudado, ele às vezes até se torna um inimigo. Eu vou dizer por quê. Porque quando a gente recebe muito, aquilo que deveria ser visto como uma ajuda, algo que foi dado espontaneamente, esporadicamente, e você ajuda aquela pessoa, aquela ajuda passa a ser quase que uma regra, né? Aquilo que se transforma no normal
né, na bondade, na compreensão, da bênção, esse normal se transforma em norma. E aquilo que você faz, você sabe que está fazendo espontaneamente, sem obrigação nenhuma, mas o outro acaba entendendo que você é obrigado a fazer dessa forma. Aí quando você percebe que você não está excedendo na sua bondade, na sua ajuda, o outro se volta contra você. Ele me ajudava e agora não ajuda mais. Então veja, foram 10, Jesus pergunta, não foram 10 os curados? Onde estão os outros 9? Jesus pergunta isso. Jesus percebe, ele quer dar uma lição, ele quer dizer que, olha, peraí, a ingratidão é maior, porque eram 10, eu dei a ordem para que eles fossem ser curados, conversando com o sacerdote, mas só voltou um. Então Jesus, ele se ressente. O texto de Romanos que eu acabei de falar, és indesculpável porque você conhece as coisas de Deus, vê a bondade de Deus, a criação de Deus, os mistérios, a complexidade da vida. Você pode perceber nesse Deus maravilhoso a presença de um Deus que está abençoando, mas você não o adora e nem lhe dá graças. Então, nessa situação, Deus se ira, porque ele gostaria que o ser humano fosse agradecido, pelo menos agradecido. E é assim que ele nos confronta. Olha, mas espera aí, Deus não tem feito coisas maravilhosas na sua vida? Deus não te protegeu da Covid? Deus não tem te dado saúde? Deus não te deu uma família, uma esposa, filhos? Deus não te deu um trabalho? Você não está conseguindo se manter? Você não está firme aí porque Deus está na sua vida? Será que você não percebe? Será que você não entende que é Deus quem dá todas as coisas? Porque, olha, o médico existe, mas ele existe porque Deus deu capacidade para ele. A ciência existe porque Deus deu capacidade para o ser humano. E o remédio que você toma nem sempre ele é efetivo, porque é Deus quem tem que dar efetividade a essa medicação que você tomou. Deus é maravilhoso, cabe a nós ser gratos. A coisa mais fácil é encontrar pessoas que não são gratas, e a exceção salva, a gratidão salva. Através da gratidão eu chego ao doador. Jesus fala, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. É o que Jesus fala para aquele homem agradecido. Levanta-te, você está aqui me adorando, amém, ótimo, mas levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Olha que coisa impressionante. Os outros adquiriram cura física. A cura física, meus queridos, não é essencial para a nossa vida, porque todos nós vamos morrer, hoje ou amanhã, todos nós passaremos dessa vida, por acidente, por doença, não interessa. Então a saúde ela é boa enquanto estivermos vivos, mas a palavra de Deus já diz que ninguém vai viver mais do que aquilo que está determinado. Por mais ansioso que você esteja, você não vai acrescentar um côvado sequer ao curso da sua vida. No dia que o Senhor nos chamar, nós iremos para o céu. E pode ser através de uma doença. Ora, Deus pode me curar? Amém. Deus pode tocar na minha vida e me manter vivo? Ele pode. Mas ele também está mais preocupado não com a cura física, mas com a sua cura espiritual. Porque se você ficar aqui nesse mundo apenas indo atrás de coisas que Deus pode dar, atrás de bênçãos e graças e coisas que você quer, eu quero um concurso, eu quero um carro novo, eu quero ter saúde, eu quero uma esposa, eu quero filhos, eu quero tudo de bom na vida. E se esquece do doador dessas coisas boas. Não adianta nada. Jesus quer dar salvação. Dos 10, um voltou com gratidão no coração e Jesus declarou que ele estava salvo. Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Que coisa maravilhosa. Deus toca nas nossas vidas, Deus fala aos nossos corações, Deus enche o nosso coração de alegria e de fé. Ele nos ensina a viver na presença dele. E assim, com gratidão no coração, nós alcançamos o que mais precisamos, que é um contato imediato com o Senhor, de onde vem a salvação para as nossas almas, para a nossa vida.
O importante não é viver, o importante é sobreviver à morte, ressuscitar, estar na eternidade com Deus. Aquele leproso que voltou agradecido, recebeu de Deus a maior bênção que um ser humano pode receber, que é a declaração de que a tua fé te salvou. Você quer ir para o céu? Essa é a grande bênção. Não fique acumulando bênçãos e alegrias aqui neste mundo, não, porque esse mundo passa. A Bíblia fala que nossos dias são de 80 ou 90 anos, o que passa disso é canseira, é enfado. Você precisa se preocupar mesmo com a eternidade. Esses pequenos 80 anos aqui nesse mundo são a porta, são a entrada para a eternidade. Na eternidade você terá alegria para sempre. A Bíblia diz que você no céu não terá lágrima, não terá choro, não terá fome, ninguém ficará doente. No céu é a eternidade com o Senhor. Estou vendo um amigo meu, vocês vão ver aqui, Noriasu Arai. Ele é um amigo lá do Japão e ele entrou aqui na nossa live para me observar. Eu vou falar um pouquinho com ele em inglês, tá bom? Porque ele é um amigo desde os Estados Unidos. Eu, quando o conheci, ele era um shintoísta, budista shintoísta. Hoje ele é um cristão, batizado, a família toda vai na igreja. Então, mantivemos a nossa amizade, ele sempre fala comigo e é uma bênção muito grande. Nori, my friend, here you are again. It's so nice to see you. It's a blessing to have you in my life. You are my friend. You have been my friend since the United States. There you helped me a lot. And now we are brothers in Christ. I'm very happy to see you here. God bless you. Queridos, vamos dar continuidade. Aí a Nalva, estou vendo a Nalva. Nalva foi minha ovelha lá em Natal. E agora estamos juntos aqui. Valdecir Ferian, Deus os abençoe. Volte os seus olhos para Deus. Sejam gratos. Estejam na presença de Deus. É o Senhor que faz todas as coisas na nossa vida. Amem a Jesus, amem ao Senhor. Essa é a minha palavra hoje no Dia Mundial de Ação de Graças, onde todos são convocados a agradecer a Deus. E qual é a grande bênção que nós recebemos? Está em Lucas capítulo 2. Eis que vos trago novas, que o serão de alegria para todo o povo. É que hoje vos nasceu, olha que presente, hoje vos nasceu na cidade de Davi o Senhor, que é Cristo, o Salvador, aquele que nasceu da Virgem Maria para nos salvar. Estamos entrando aí no mês de dezembro, falando do Natal, o grande presente de Deus para as nossas almas. Ali está a salvação, ali está a resposta para o seu pecado, o grande presente de Deus. Seja grato, volte seus olhos a Deus, entregue sua vida a Jesus, esteja na presença dele, porque ele te ama e quer te dar a salvação, não apenas a cura de uma lepra, que muitas vezes é comum a todos nós. Que Deus nos abençoe, entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, graças te damos pela tua vida em nossa vida, porque o Senhor existe, o Senhor trouxe a Bíblia, a palavra para orientar a nossa consciência cristã. Ajuda-nos a viver na tua presença. Queremos ser servos de ti, ler a tua palavra e obedecê-la, amar a Jesus sobre todas as coisas e crer que a sua morte na cruz resolve todo o problema do nosso pecado, porque ele pagou na cruz as nossas culpas e nós saímos livres por causa da justiça que ele exerceu na cruz do Calvário. Muito obrigado, Pai, pela tua salvação, que é um presente maravilhoso. Te adoramos, te bendizemos no nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós e conosco permaneça agora e para todo sempre. Amém. Vamos cantar, queridos, o Amém Tríplice, louvando a Deus pela presença de Deus na nossa vida. Amém, amém, amém. God bless you, Nori. It's so nice to see you here. God bless you and your wife.
Amém. 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 Deus abençoe a todos vocês. Espero que na próxima quinta-feira estejamos juntos no mesmo horário, 7 horas da noite. Forte abraço, queridos. Thank you, Nori. God bless you.